Olá, seja bem-vindo novamente ao canal da nossa igreja, Comunidade Evangélica. Eu sou Elo e hoje eu quero trazer uma palavra para que Deus ministre aos nossos corações. Eu quero começar te pedindo para que você abra seu coração para que Deus ministre essa mensagem no seu coração. Muitas vezes a gente tem falado, como às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, E a gente vai entender um pouquinho hoje a respeito disso. Eu gostaria de começar pedindo para você abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel 3. Então, houve um período em que Deus não estava falando muito, nem mesmo com os profetas, e é nesse contexto que Deus se comunica pela primeira vez com o garoto Samuel. Então, segundo Joséfo, Samuel tinha em torno de 12 anos quando isso aconteceu. Samuel foi um menino que a mãe não conseguia engravidar e a mãe fez uma promessa que se ela engravidasse, ela levaria esse filho para morar com os sacerdotes no templo, na casa de Deus. E então ela cumpre essa promessa e quando Samuel desmama, ela entrega esse garoto então para o profeta Eli. E Samuel então cresce ali sob a orientação do profeta Eli. Então a gente vai ler aqui a partir do primeiro versículo do capítulo 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. Samuel! O menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente, Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. E a gente vai parar por aqui porque eu não quero adentrar a mensagem que Deus enviou a Samuel, mas eu quero que você reflita comigo, principalmente no versículo 1, na segunda parte, que diz, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. E a gente lê no versículo 7, então, Samuel não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então Samuel não reconhece a voz de Deus porque ainda não havia recebido nenhuma mensagem do próprio Deus. Ele, Samuel, um garoto de 12 anos. Então, Eli que entendeu, porque ele não ouviu a voz, ele entendeu pela situação que o Senhor falava. E por que ele entendeu que era o Senhor que falava com Samuel? Porque ele conhecia Deus. Ele já tinha tido experiência com Deus. E hoje eu te pergunto, será que Deus se calou? Será que Deus não fala com a gente? Quais são os meios que Deus tem para falar com a gente? Abre sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10. E a gente vai ler assim no versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é,
por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a fé, a nossa fé, vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E qual é o livro onde a gente consegue encontrar todas as boas novas a respeito de Cristo? É esse livro, a nossa Bíblia. Então, quando nós ouvimos, quando nós lemos a nossa Bíblia, nós estamos em contato direto com a palavra de Deus e Deus irá falar conosco através desse instrumento que é a nossa Bíblia. Antigamente os rolos, futuramente os aplicativos de celulares, né? Mas a palavra de Deus, aquilo que está aqui, é o que Deus tem para revelar para a gente. E eu acho incrível a história de duas mulheres de muita fé que a gente lê nos evangelhos, né? E eu vou ler a partir do evangelho de Marcos. E são mulheres de muita fé, porque elas ouviram a respeito da Boa Nova, elas ouviram a respeito de Cristo, elas reconheceram que aquele homem que estava ali operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, aquele era o Jesus, o Messias, o encarnado, o Filho de Deus, que elas esperavam há tanto tempo. Uma Judéia, a outra não. Mas a fé veio pelo ouvir, porque elas conheciam a palavra e elas ouviram acerca de Jesus e reconheceram que aquele homem era o homem que estava escrito nesse livro. Então vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 7, e nós vamos ler somente a parte em que isso acontece, mas eu vou te contextualizar. Jesus estava saindo da Galileia e indo para a região de Tiro. E lá ele encontrou uma mulher que tinha uma filha doente em sua casa. E a mulher então foi até Jesus e pediu cura para a filha. E Jesus, sabendo que ela era uma sírio-fenícia, ela não era uma judia, Jesus fala que ele não poderia deixar de tirar o pão dos seus filhos para dar para os cachorros. Então a mulher sabiamente responde que até os cachorros comem das migalhas de seus donos. E Jesus reconhece a fé dela, porque ela falou que ela não precisava de muito, que uma migalha era suficiente para que a filha dela se curasse. Mas lê comigo o versículo 25 de Marcos 7. Diz assim: de imediato uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. Uma mulher que havia ouvido falar dele, ela ouviu a palavra, ela ouviu a boa nova e ela recebeu então a recompensa de ter sua filha curada através daquilo que ela ouviu de Jesus. Vamos lá então agora para o capítulo 5 e a história que eu amo muito, né? Que é a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que para mim é uma mulher de extrema fé e conhecimento. E então a gente vai ler lá no versículo 27 também por que ela foi atrás de Jesus. E lá no capítulo 5, no versículo 17, então diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Tendo ouvido falar de Jesus, ela ouviu a boa nova, ela ouviu a palavra, ela reconheceu em Jesus o Messias Salvador, então ela se achegou. E muitas vezes eu e você, a gente fala assim, mas no Antigo Testamento Deus falava, né? Falou com Moisés, falou com os profetas, falou com Davi, eles ouviram a voz de Deus. Ai, nossa, que privilégio! Aí então a gente pensa, não, mas os discípulos viveram com Jesus, que boa nova, eles estavam junto, aquelas pessoas, elas enxergaram Jesus, elas conviveram, que bênção. Mas a gente hoje tem o Espírito Santo. E nós somos ainda mais privilegiados que qualquer outra pessoa dos evangelhos ou daqui das nossas escrituras, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e ele é a parte de Deus que está em mim e em você. Então sim, nós temos a capacidade
de ouvir Deus. E Deus se manifesta em nós de formas inexprimíveis. Tem uma história que uma vez eu ouvi e a pessoa estava lá no salão de beleza, né? E a cabeleireira então tocou o telefone, ela estava fazendo uma escova, ela pegou o celular, colocou no ouvido e fazendo a escova, ela começou a falar com a pessoa que estava, né, na ligação. E ela falava assim: oi, fala mais alto, eu não tô te ouvindo. Oi, não tô te ouvindo. E ela não conseguia entender e pedia para outra pessoa falar mais alto. Só que na verdade o que fazia barulho era o secador dela. Então ela não escutava porque havia muito barulho ao redor dela. E hoje a gente precisa aprender a silenciar as coisas que estão ao nosso redor para que a gente possa escutar a Deus também. Como que eu vou poder escutar a Deus se eu tô dando mais ouvido ou se eu tô deixando que o meu Instagram faça muito barulho, que as vozes, os jornais e tudo aquilo que nos cerca tem feito mais barulho que Deus nas nossas vidas? Então certamente nós não o escutaremos porque o barulho é muito, não porque ele não está falando. Quer ouvir Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore a Deus, leia a palavra, fique em silêncio e deixe Deus falar com você. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Permitamos então que Ele fale aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos, que a gente possa fazer agora uma oração a Deus. E eu te convido a depois ir para o seu quarto, orar novamente e ficar em silêncio absoluto e total. Desprende a sua mente, tire todos os seus pensamentos e deixe Deus falar com você. Pai, eu te sou grata. Te sou grata porque o Senhor tem se manifestado em nós e a nós através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, reconhecer o Teu agir em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor tem falado para nós. Que nós possamos calar os barulhos. Que a Tua palavra seja a porção mais importante. Que a Tua palavra seja aquilo que faça mais barulho em nossas vidas. Que nada mais faça mais barulho do que a Tua palavra, do que a Tua verdade, do que o Teu evangelho. Senhor, que nós possamos levar essa palavra e esse evangelho a todas as pessoas, que nós possamos ser pregadores da Tua palavra, da Tua boa nova. Senhor, que morra em nós todo o sentimento, que nós não precisamos falar do Teu evangelho, porque essa é a nossa missão. Senhor, que a Tua palavra fale conosco. Que nós possamos dar ouvido à Tua voz em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, fica conosco. Nos abençoe. Revela-te, ó Pai, a nós. Que nós possamos reconhecer ao Senhor. Que nós possamos discernir a Tua presença em nossas vidas diariamente, minuto a minuto. Senhor, obrigada. Eu te agradeço porque o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu te peço, ministra ao coração dos meus irmãos. Ministra aos corações que somente a Tua palavra tem poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa oração. Conforte a Tua igreja. Senhor, que nós possamos buscar ter proximidade e não presença. Que a nossa proximidade ultrapasse todas as barreiras. E que nós possamos viver em união e em amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha ela para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de boa nova do Senhor. Curta e comente todos os vídeos que a gente já tem no nosso canal. Compartilha. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele passa esse conteúdo para mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor.